Vamos estar meditando no nosso devocional de hoje. Escolha viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito deve ser uma escolha de cada um de nós. Esse é o nosso desafio hoje na meditação dessa palavra. Talvez você tenha sido desafiado até aqui a fazer algumas escolhas. Um tempo a sós com Deus, um tempo de meditação profunda em algumas áreas da sua vida, reflexões que realmente têm provocado transformação na sua vida. Assim como cada um de nós, precisamos focar em áreas específicas da nossa vida, da nossa caminhada, para alcançarmos aquilo que desejamos. E viver pelo Espírito deve ser uma decisão. Jesus decidiu agradar ao Pai. E para agradar ao Pai, ele decidiu viver pelo Espírito, ser guiado pelo Espírito, a ponto de o texto sagrado revelar que Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto. E ali ele foi tentado. Mas sabe o que é interessante? Que ele também decidiu vencer a tentação pela palavra. Porque o Espírito de Deus estava com ele. O Espírito de Deus era o próprio Jesus. E assim eu e você devemos decidir viver pelo Espírito. Olha o que o texto sagrado nos diz em Hebreus 9,14. O escritor aos Hebreus diz assim no texto sagrado, Hebreus 9,14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo seu eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Olha só, renovar a nossa mente deve ser o desejo de cada um de nós, de viver pelo Espírito. E esses atos que nos levavam à morte, agora não faz mais parte da nossa vida. Porque eu e você decidimos viver pelo Espírito. E isso me torna um filho de Deus perdoado, sarado. E eu posso dizer que eu posso viver para servir ao Deus vivo. Porque eu decidi, assim como você também está decidindo, ou deseja decidir viver pelo Espírito. E a palavra diz que se nós vivermos pelo Espírito, jamais nós vamos cumprir as concupiscências da carne. O Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Por isso nós podemos escolher viver pelo Espírito. Você tem essa capacidade de escolher, porque você já foi liberto, livre do pecado por meio de Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E isso me leva a uma condição de livre para fazer escolhas e ter uma consciência purificada, ter uma consciência renovada para o novo tempo que eu decido viver, que você decide viver. Então, queridos, a partir desse momento, a partir dessa certeza que o texto bíblico traz para nós, eu tenho uma consciência renovada. Então, através dessa renovação, eu escolho viver pelo Espírito. O texto sagrado lá de Salmo de número 1 diz que aquele que anda no caminho do Senhor, o varão, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Uma escolha de viver pelo Espírito. Então vai me levar a meditar na palavra do Senhor dia e noite. Isso eu vou colher frutos de plantar e colher mediante a decisão, a escolha que eu fiz. Então, já que você tem essa escolha e você fez essa escolha, você pode também fazer a sua confissão de fé. Porque eu creio que uma pessoa que escolhe viver pelo Espírito vai colher frutos do Espírito, porque vai semear no Espírito. Então eu posso dizer assim: Senhor, meu Deus, eu creio
que o Espírito da verdade habita em mim. E Ele me conduzirá à verdade que eu devo viver. Fazer escolha por meio da verdade que eu aprendi a obedecer. Espírito Santo, eu creio que a verdade que hoje eu vivo, que hoje eu declaro, fortalecerá, renovará a minha mente, a minha consciência para o novo tempo que eu escolho viver na Tua presença. Espírito Santo, eu creio que a escolha que eu faço hoje de plantar e de colher mediante a decisões que eu tomo conforme a Tua palavra. A Tua palavra, Espírito Santo, eu creio que ela é lâmpada para os meus pés, que ela é luz para os meus caminhos. Por isso eu creio que eu posso escolher viver pelo Espírito. Eu posso, Espírito Santo, escolher viver pelo Espírito, porque essa verdade da Tua palavra, ela me liberta e eu posso conhecer a verdade. E a verdade que eu conheço me liberta de todo o engano, de todo o embaraço. Amado Espírito Santo, eu decido viver pelo Espírito, porque eu tenho pessoas ao meu redor que me amam e que eu posso amar, que estão comigo no caminho. Eu não estou sozinho, eu tenho uma comunidade de fé ao meu lado, eu tenho irmãos e amigos de fé nessa caminhada. Por isso eu creio e eu decido viver pelo Espírito. Espírito Santo, eu creio e decido viver pelo Espírito para ser um proclamador das verdades que me transforma e me transformou para esse novo tempo da minha vida. Veja como é importante eu declarar isso. Quando eu declaro, eu decido viver, praticar essas verdades. E se agora eu estou declarando essa verdade, eu posso orar a palavra. Eu posso declarar a palavra, lançando essa palavra de fé no meu coração, nas pessoas que estão ao meu redor, o qual eu compartilho e divido a minha vida. Então eu posso orar a palavra assim: amado Espírito Santo, conforme a Tua palavra, que renovou a minha mente, que tem renovado a minha consciência para um novo tempo, amado Espírito Santo, eu quero que o Senhor tenha prioridade, a primazia na minha vida. Eu escolho viver, Espírito Santo, para Te agradar. Eu escolho viver, Espírito Santo, como homem que, consciente dos seus deveres, consciente da missão que recebeu do Senhor, decide fazer escolhas conforme a Tua palavra. Espírito Santo, eu decido usar a experiência de Josué, de andar na Tua palavra e não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguir para o alvo da soberana vocação que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Amado Espírito Santo, obrigado pela confiança, pelo amor que o Senhor tem demonstrado comigo nessa caminhada, me limpando, me perdoando dos meus pecados, me fortalecendo na minha fraqueza, me dando palavras, conselhos, mediante aquilo que o Senhor tem prometido para a minha vida. Obrigado, Espírito Santo, por ter no Senhor a minha segurança, o meu porto seguro para fazer escolhas. Então, a partir de hoje, eu escolho viver pelo Espírito, porque o Espírito de Deus é o meu maior prazer. Então eu declaro isso para a minha vida, para a minha caminhada, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, se você crê nisso que você está vivendo, escolha viver pelo Espírito. Que Deus te abençoe e fortaleça você nessa caminhada e na decisão que você tomou. Compartilhe essa palavra, essa mensagem com pessoas que você ama e quer bem. Se inscreva no canal, ative o sininho para você receber os nossos próximos devocionais. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.